texto fala assim, ó: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: todo reino, o que, a igreja? Todo reino dividido contra quem? Contra quem? Contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o tema de hoje é: uma casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida, isso aqui é forte, ó. Não, que a igreja? Só a arte já fala. Só a arte já é uma pregação. Vamos ver o versículo 26, Mateus 12, 26. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Falando do inferno, Cristo, do diabo, Satanás, os demônios. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Essa palavra que está falando, nos orientando: o inferno não está dividido. Isso aqui é muito sério. Se tem uma coisa que eles não brincam, é de divisão. Lá tem hierarquia e um respeita o outro. O inferno é organizado. Vou ler de novo. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Vamos ler Gênesis 11, a partir do 5. Diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens faziam o que, a igreja? Edificavam, construíam. E ele disse: eis que o povo é... Não, mais forte. Eis que o povo é... Eis que o povo é... Eis que o povo é um, e tem uma só... O povo é um e tem uma só língua. Presta atenção. O povo é um, tem uma só língua. E isso é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua de quem? Do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome, o que, a igreja? Babel, ou seja, confusão. Por quando ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Deixa eu falar para você, isso aqui é muito forte. Eu tenho ministrado na nossa reunião. Aqui tem mais pessoas hoje que não fazem parte assim da liderança, mas vão ser tocados, vão aprender e vão ser edificados. Entenda isso. Enquanto a liderança de Nimrod estava unida com ele, eles falavam, entenda isso que é forte, ó, falavam a sua linguagem e pensavam como ele. Eles prosperavam e eram bem-sucedidos em tudo que eles faziam. Vou falar de novo. Enquanto o povo, eles eram um com o seu líder, porque quem comandava a construção da torre lá, Torre de Babel, era Nimrod. E então o povo era um, falava assim, ó: estamos juntos e misturados. Eles tinham um só pensamento. Qual o pensamento? O que o líder pensava. Falava a mesma linguagem. Então enquanto eles eram unidos, tinham um só pensamento, uma só visão, eles prosperavam, a ponto de ir lá no céu eles serem assunto. A unidade, queridos, é assunto no céu. Quando uma família é unida, quando uma célula é unida, quando um ministério é unido, quando uma igreja é unida, é assunto no céu. Deus ama a unidade. Só que aquele povo até então, eles não tinham o Espírito de Deus, não fazia algo para Deus. Mas enquanto eles tinham a visão do seu líder, fechava com ele, eles prosperavam. Eles falavam a linguagem do seu líder, a mesma língua, pensavam como ele pensava. Então tudo que eles faziam, eles prosperavam. O segredo da prosperidade de uma nação, de uma cidade, de uma empresa, de uma empresa com muitos funcionários, o segredo do sucesso de uma família e de uma igreja
está na unidade. Se uma família for unida, não tem nada que destrói. Quando o esposo e a esposa estão unidos, nada pode separá-los. Quando o esposo e a esposa falam a mesma língua e conseguem passar isso para os filhos, ele se torna referência. Não há o que essa família não consiga, porque não há Babel, não há confusão, não há briga, não há contenda e não tem brecha para Satanás. Assim é uma nação, onde quando o povo é um com o seu líder, a cidade numa empresa. Porque tem empresa que não prospera, Cristo, porque ao invés de os empregados trabalhar, sonhar o sonho do patrão, produzir e crescer e prosperar, tem inveja, tem fofoca, tem maledicência, um que inveja o outro, aí é a hora de trabalhar, a pessoa corre para o banheiro, faz corpo mole, não é um com o patrão. Então a unidade, ela é tudo. Mas entenda uma coisa, voltando a Nimrod, quando a liderança de Nimrod parou de falar a sua língua e pensar como ele pensava, acabou a unidade. E quando acabou a unidade entre eles, eles fracassaram. Por que eles fracassaram? A Bíblia nos ensina. Nós lemos: uma casa dividida, o que? Não subsistirá. Casa dividida não subsiste, não subsistirá. É questão de tempo, é destruída. Então quando eles perderam a visão, o que aconteceu? Para de ficar. Mas você sabe que ali houve um propósito. Ali quem confundiu a língua foi Deus, sim ou não? Sim ou não? Ali foi Deus com um propósito. Eu explico para vocês. O Senhor disse: ide, crescei, multiplicai, povoai a terra. É o que nós estamos fazendo através das nossas células, queridos. O que nós queremos através das células? Crescer, multiplicar, avançar, ganhar almas e multiplicar, encher as casas de vidas. Como apóstolo? Através da célula. Porque aqui é a igreja no templo, mas existe a igreja na casa. Quando alguém abre a sua casa para ter uma célula ali, não sei se você captou já a visão e o mistério e a bênção, a igreja entra naquela casa. E a casa que tem a igreja no lar, o inimigo pode até se levantar, mas é para cair. É uma casa, um lar abençoado. Por isso que o diabo faz de tudo para que líderes desistam da sua célula. Faz de tudo para que as pessoas não queiram abrir a sua casa, porque ele sabe, quando você abrir a sua casa, você abriu o seu lar, você abriu a sua casa, não foi só para pessoas, para os irmãos da igreja, não, você abriu a sua casa para o céu descer ali. E o céu desce, não tem como, o céu desce, queridos. E quando o céu desce, o milagre acontece. Isso aqui é forte. Mas uma casa dividida não subsistirá. Então o sonho de Deus era povoar a terra. Por quê? Quando as pessoas se convertem, entregam a sua vida para Jesus e são cheias do Espírito Santo, são batizadas, são seladas, queridos, onde a pessoa passa, é a glória de Deus passando. E o sonho de Deus é encher a terra com a sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Como que vamos encher a terra da glória do Senhor, apóstolo? Ganhando almas, ganhando vida. Cada pessoa que aceita Jesus, Jesus entra no seu coração, faz morada. Depois ela vai ser selada com o Espírito Santo, vai ser tocada, e por onde ela passar é Jesus passando. Onde ela chegar é Deus chegando, habitando dentro dela. E assim a glória vai se esparramando, as casas vão se enchendo, os lugares vão se enchendo na presença de Deus. Só que Nimrod não, ele falou assim: eia, vamos fazer uma torre, vamos ficar aqui, nós não vamos sair não, vamos ficar todo mundo aqui, fazer engrandecer o nome. E Deus disse: é para crescer, é para multiplicar. É a mesma coisa uma célula. O propósito da célula é o que? Multiplique. A célula do corpo, o ser humano, a célula multiplica, ela está o que? Gente, a célula precisa se multiplicar, senão ela está sadia, está viva. Quando a célula para de multiplicar, é questão de tempo, ela vira uma doença aí, ela morre. O que é o câncer? É uma célula doente. Então Satanás fará de tudo para que a célula não cresça, para que a célula não multiplique, para que não haja unidade na célula, para que não haja unidade na igreja, para que as pessoas queiram tudo, menos abrir a sua casa. Eu abri minha casa, misericórdia, um monte de gente, criança correndo. Cris, aonde muitos vê criança, nós temos ensinado aqui, nós vemos um grande exército. As crianças, apóstolo, vai estar correndo, faz barulho. Tem gente que não gosta, incomoda pessoas. A criança correndo, brincando, fazendo barulho, não me incomoda nada.
A mim não me incomoda. Já vi pessoas não gostarem do altar, ficar bravo, manda, fica quieto, manda a mãe fazer a criança para de chorar. Eu não me incomoda, não me importa. Sua criança pode chorar, pode correr. Você nunca vai me ver dando uma dura numa criança aqui. A não ser que faz muito barulho demais, é isso. Aí o pai e a mãe com jeitinho contornam, vem cá, deixa eu posso ministrar com jeitinho. Mas não me incomoda por quê? Porque onde muitos vê criança é barulhenta e não sei o que, eu vejo o grande exército. Eu vejo o exército do amanhã, o futuro, jovens. Temos que ter essa visão, queridos. Mas o diabo, ele fecha a visão de muitos. Então Nimrod ali, queridos, quando o povo parou de falar a mesma língua com ele, a mesma visão, a obra padeceu. Então, porque aquilo não era a obra de Deus, Deus permitiu. Agora aqui está a revelação, que eu concluí, que eu comecei. Quando Deus fez aquilo lá, porque primeiro Deus falou da unidade, sim ou não? Deus fala, olha o que eles estão fazendo. Como esse povo é um, Deus começa a meio que elogiá-los, falar da visão, do poder da unidade. Olha esse povo, e Deus fala assim, ninguém poderá pará-los. Tudo que eles tentar fazer, tudo, eles vão conseguir. Mas o propósito de Deus não é que eles ficassem no lugar. Deus queria que eles enchessem a terra. Então Deus falou assim, ó, vamos confundir a língua. Aí veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo e confundiram a língua. Deus ali quebrou a unidade entre eles, porque não era aquele propósito. Mas quem que estava ali vendo Deus operar? Quem que estava ali? Vamos lá. Quem? Adão e Eva? Quem? O diabo. Ele ficou boquiaberto. Cara, que loucura, que doido. O diabo não cria, sabe que ele inventa. Você sabe disso, né? Ele inventa, ele quer pegar assim, faz coisa louca assim. Então ele é invejoso, ele copia. Ele falou assim, nossa, eu acho que a nossa linguagem, que poderoso. Ele falou assim, então é assim que você quebra a unidade de um povo, de uma família, de um casal, é assim, fazendo confusão no meio deles, de uma igreja. É assim que paralisa uma célula, impede a célula de crescer, a célula de multiplicar, o povo de romper. É assim, quebrando a unidade entre eles, porque a célula é lugar de comunhão, sim ou não? De se alegrar, falar de Deus, é ou não é? Mas se o líder e os membros da célula não vigiar, a célula vira um lugar de fofoca, de maledicência, de briga, de contenda, de morte. É para ser vida, é a igreja na casa. Mas se não vigiar, vira um inferno na casa. E não é esse o propósito de Deus, queridos. Nós temos que vigiar, ter sabedoria, amar a obra de Deus. Temos que ser usados pelo Senhor. Então Deus, ele é apaixonado pela unidade. Olha como a unidade é poderosa. Eu estava ouvindo um testemunho que ele me impactou. Foi quando Deus deu direção para nós começarmos a construir a catedral. Vou te falar onde o pai apóstolo e a mãe apóstola buscou a visão para começarmos a construir, mesmo sem nada. Tem uma igreja em El Salvador chamada Elim. E essa igreja, eles compraram um canal de televisão. Você sabia disso? O maior canal de televisão de El Salvador é da igreja Elim, como se fosse a Rede Globo hoje, vamos falar assim. Um canal poderoso. Mas como que eles conseguiram comprar um canal de televisão? Ali o pastor deu a direção, a unidade do povo. As células se uniram e falou, ó, temos que pagar tantos milhões por mês. As células se uniram e pôs um valor, ó, cada célula vai levantar tantos por mês. E todos abraçaram. Então só a célula adulto. Queridos, os jovens abraçaram. Quando os jovens abraçaram, a célula 15 falou assim, ó, nós também queremos participar. Aí falou, mas são crianças tal, mas nós queremos participar. E elas faziam moeda. Então somou o tanto de célula que tinha na igreja. E agora cada célula é responsável para levantar, um exemplo, R$50, R$100, não sei o valor que era lá. Mas todos abraçaram, até as crianças fizeram questão de participar. E vinha todo mês com a oferta delas ali. E eles conseguiram, com as células, não foi nem um empresário, a unidade das células, comprar um canal de televisão. Eles conseguiram pagar a parcela mensal. Ainda sobrava dinheiro para dar manutenção no canal. Hoje são a igreja Elim. Para reunir eles, tem que alugar, fazer uma festa das cores, porque eles são igreja de célula também, para fazer as cores. A última que eu vi lá o vídeo,
o pastor teve que usar os 3 maiores estádios do país. E ele fez um culto num, pegou o helicóptero, correu para o outro estádio, fez um outro estádio. E assim, hoje metade da cidade, ou da nação, melhor dizendo, da nação, Brasil, lá de El Salvador, é cristã. Por quê? Por causa da unidade. Não precisou fazer, olha, é tanto, cada um fez um pouco, fez sua parte. E conseguiu comprar um canal de televisão. A igreja, através das células, e os kits ajudaram, fizeram questão de ajudar. Olha como que a unidade é poderosa, queridos. Mas o diabo sabe disso. Vai fazer de tudo para que você não tenha unidade com a liderança. Vamos ver aqui Efésios 4, 27, vamos lá. Diz assim: não deis lugar a quem? Mais forte. Não deis lugar a quem, igreja? A quem? Não deis lugar ao diabo. Por quê? Se você dá lugar, ele entra e usa você. Você foi chamado para ser usado pelo Espírito Santo. Você foi chamado para ser usado por Deus. Mas se você der lugar para o diabo, ele vai te usar lá na célula para atrapalhar a célula. Vai usar você no meio do ministério para atrapalhar o ministério. Vai usar você no meio da igreja para atrapalhar a igreja. Então o Senhor diz: não deis lugar para o diabo. Vigia. Seja sábio, seja sábia, seja prudente. Queridos, a palavra declara que haveria um traidor que iria trair Jesus. Sim ou não? Sim. Mas o que eu aprendi, um dia o apóstolo Adriana pregou e aquilo impactou meu coração. O que ela ministrou? Realmente a palavra declara que havia um traidor e esse cumpria a palavra, a profecia. Mas o que ela ministrou que embarcou meu coração? Não precisava ser Judas. Falava que ia ter um traidor. Já sabia que alguém ia dar lugar para o diabo, que o diabo ia usar alguém ali. Mas nunca disse explicitamente que era Judas. Não precisava ser Judas. Por que o diabo usou Judas, apóstolo? Porque ele deu lugar para o diabo. Não dá lugar, não dê lugar ao diabo. Então entenda uma coisa: sempre haverá, assim como Judas, pessoas desleais, que não terão respeito e nem unidade com a sua liderança. Entenda isso. Ouça com o seu coração agora. Agora essa é uma palavra para blindar você, para quando o diabo usar alguém para tentar vir fazer graça, você vai estar imune. Essa é a palavra. Essa é a palavra que agora é para você ficar imune aos ataques do diabo. E ouça com o seu coração agora. Sempre haverá, assim como Judas, pessoa desleal, que não terão respeito e nem unidade com a liderança. Pessoas dentro da igreja, estou falando para você dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro da própria célula, usada por demônio. A Bíblia fala: não dá lugar para o diabo, você der, ele entra. Então sempre haverá, entenda isso, sempre haverá. É você que precisa estar ligado em Deus, focado em Deus. Sempre houve, sempre haverá. Lá no seu trabalho, na empresa, onde for, no meio da família, sempre haverá. Pessoas usadas por demônios que influenciarão outras pessoas a não andarem na visão da sua liderança. Pessoas usadas por demônios que vão entrar nos ministérios, na igreja, nas células, e vão tentar influenciar outras pessoas a não ouvir a sua liderança, a não acatar o comando, a direção que foi dado. Entenda isso. Sempre haverá, queridos. Olha aqui, isso aqui é muito forte. Sempre haverá pessoas usadas por diabo, por demônio, no meio da igreja, nos ministérios, na célula. Sempre haverá. Mas não precisa ser você. Você não entendeu? Mas não precisa ser você. Não, você não entendeu. Mas não precisa ser você. Quem recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor. Não precisa ser você, que o diabo use outro. Você não. Declare: diabo, você vai usar outro. Eu não. Não vou levantar contra a minha liderança. Não vou tocar, não vou falar mal. Não vou andar com pessoas que falam mal. Não, não.
Não precisava ser Judas, mas ele decidiu, ele deu lugar. Assim como Judas, queridos, quando uma pessoa está sendo usada por demônios, ela fica cega e nem percebe que está sendo usada pelo diabo. Vou falar de novo. A pessoa fica cega na célula, cega dentro da igreja, nos ministérios, e ela nem percebe que o diabo está usando ele e ela. Não percebe. A pessoa não honra e nem respeita a sua liderança. Trata a sua liderança como qualquer um, como se fosse uma qualquer. Não tem respeito com os apóstolos, não tem respeito com os pastores, não tem respeito com os líderes de setor, não tem respeito com os líderes de célula, não tem respeito com os líderes de departamento que subiram no altar. Não tem respeito, não honra, não respeita, e não percebe que estão sendo usadas por demônio, por Satanás. Qualquer coisa que se fala para ele e para ela, pessoas usadas por demônios, que deu lugar para o diabo, ela fica indiferente, ele fica bicudo, ela fica bicuda, esquisita, já muda a cara, muda o semblante. Aí você tem que pisar em casquinha de ovo, falar com ele, para falar com ela, porque você sabe que o bicho vai pegar, e até tem uma influência, você sente, a influência é satânica. A pessoa sempre está rindo, sempre está brincando, você pode chegar a conversar, de repente a pessoa ficou sisuda. Aí você fala, cara, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Aí o líder da célula tem que pisar em casquinha de ovo com ela, com ele, porque aí o líder do setor tem que chegar e pisar em casquinha de ovo com o líder de célula, ou quem seja, líder de departamento. E nós não podemos ser assim, queridos. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se você dá, ele entra e arrebenta. Fica indiferente, despreza os comandos que é dado. O apóstolo, o pastor quer ser assim, o setor falou que assim, o líder falou assim, não, mas não é assim, não precisa ser assim, tem que ser assim. Cara, mas se tem um comando, alguém deu. E se deu porque veio lá do alto. Deus dá direção a nós, e a gente procura seguir, caminhar. Esses dias eu tenho buscado, tenho estudado, às vezes a cabeça até dói, tanto que eu nunca busquei, tanto que eu estou buscando, fazendo. Aí Deus me deu uma direção para mim, que eu estou lendo livro, eu estou dedicado a ler livro, estou com um propósito, e algumas metas de ler livro não estou conseguindo, porque está muito puxado, muito corrido. Aí Deus me deu uma direção na madrugada, antes de ontem, eu fui dormir depois das 10 da manhã, como a apóstola ministrou na reunião, orando em línguas, falando um tempo com Deus. E Deus me deu uma direção. Tem que talvez alguns ali que já participam, já estão sempre comigo ali participando da oração da madrugada. Vamos ficar um pouco talvez meio triste, eu não sei. Mas a partir de hoje vai ter a oração da madrugada, será toda sexta-feira, não será mais diária. Será toda sexta-feira a oração da madrugada, uma vez por semana. Era todos os dias. Aí Deus me deu uma direção. Deus falou no meu coração. Eu, amém, Senhor, sim, Senhor. Aí comecei a falar com a apóstola, assim, Deus falou assim, vou fazer assim, ela, amém. Deus falou, amém. Então Deus dá comando. E quando eu passo alguma coisa para os líderes para fazer, dão comando, direção para eles, o propósito é que chegue na célula, e o propósito é que chegue nos membros da célula, porque foi uma direção que Deus nos deu. Aí mais uma pessoa lá no meio da célula, no meio do ministério, usada por demônio, mas também não é assim, não precisa. Quem que o Anderson pensa que ele é? Quem que a Fernanda pensa que ela é? Ele não é assim não, porque não é assim. Mas se fizer assim, foi um comando, não veio do Anderson. Eles são aqueles que seguram nossos braços. Não é o Paulo, é a Amanda, a Dani. Seguram nossos braços. São um escudeiro conosco. Cristo, não permita, não dá lugar para o diabo. Se você der, ele vai usar, você vai te arrebentar. Que eu nunca tenho que pisar em casquinha de ovo para falar com você. Que nenhum líder nunca tem que pisar em casquinha de ovo para falar com você. Você é sarado, você é sarada. Você é cheio do Espírito Santo. Mas pessoas quando são influenciadas por demônio, é triste. É triste. Porque elas tentam influenciar outras pessoas. E nós não podemos ser assim, queridos. E o pior, que elas acham que não estão fazendo nada. Não falei nada, eu não fiz nada. Não, mas não fiz nada, eu não falei nada. Não, mas não foi assim também. Nossa, eu só falei isso. Mas tem um comando, com muito amor e carinho. Quer
crescer, quer dar comando, quer dar direção. Eu gostaria, então paga preço, vem fazer parte da liderança. Você pensa que é fácil ser líder de ministério? Você pensa que é fácil trabalhar com quisca, radicais, papo reto? Você pensa que é fácil pagar? Está todo sábado aqui, a tia está aqui no sábado, está aqui de culto. Você pensa que é fácil? Doando a vida para cuidar de vidas. Mas, queridos, infelizmente algumas pessoas não valorizam. E nós não podemos ser assim. Cristo, por que eu invisto pesado nas crianças? E vamos investir mais. Nosso sonho, eu aposto, temos conversado. Nós queremos, é um sonho, comprar o prédio do lado, para fazer um ministério para o kids, para uma coisa linda. E o outro prédio lá, nós queremos comprar outro prédio, para quê? Para fazer para os radicais, um prédio lindo para eles. Então o sonho nosso é um prédio só para os kids e um prédio só para os radicais. Por quê? Porque é o futuro. Cuidar é a base. Não adianta, depois de 12, 13 anos, querer o pai e a mãe trazer o filho para a igreja. Vem não, viu? Ah, mas foi criado na igreja, vem todo domingo. Se não fizer parte do ministério, se não tiver amizade, se não tiver o cheiro das ovelhas, não fica. Porque o mundo aí fora tem muita opção. As escolas, os lugares, as amizades, os primos, os vizinhos, os colegas. Está forte. E nós visando o futuro, estamos vestindo forte nas nossas crianças. O Samuel tem 13 anos. Não é perfeito, não, é uma criança. Ele fala 13 anos, mas está tocando, está cantando, está ministrando, ajuda a liderar a célula com a apóstola lá em casa. Eu creio que com 15 anos, eu acho que talvez não chegue a 15 anos, o Samuel já vai estar ministrando no altar aqui nos domingos conosco, com a família apostólica. Eu creio, porque estamos pagando preço. E ele paga preço. Ele tem um canal no TikTok lá, Samuca Odiard. Hoje ele bateu 10 mil seguidores. Ele não faz piadinha, não faz gracinha, não fala bobeirinha, piada, besteira para pessoas rir. Ele só prega a palavra de Deus. 10 mil seguidores. Porque nós vimos o futuro. Eu vejo essas crianças que tudo serão grandes na mão de Deus. Só que a igreja, os pais têm que estar unidos conosco. Porque tem muito pai que não traz os filhos nos radicais ou nos kids, e radicais também. Eu vejo pais saindo, pais caminhando, pais fazendo. Não está errado, tem que caminhar mesmo. Cuidar da saúde, sabe? Perder peso aí, sabe? Tem que se cuidar. Mas não adianta cuidar só do corpo, esquecer do espiritual. Eu vejo pais caminhando lá perto da minha casa, para lá e para cá, e glória a Deus por isso. Mas eu venho trazer meus filhos no radicais, no kids. Eu não vejo os filhos deles aqui. Nós não vamos brigar, não vamos forçar, mas o tempo é o Senhor. Quantas crianças eram uma bênção. Tem um menino que ele foi criado conosco aqui na igreja da esquina. Um menino doce, educado, pensa um menino amoroso, bonzinho. Só que aí ele morava com a tia. A tia parou de vir na igreja, não trouxe mais o menino, não deixava ele vir, foi afastando, se afastando. Parece que o ano passado ele matou um rapaz aqui em Buritama, e era da nossa igreja. Hoje tem que ajudar, tem que fazer o quê? Pensa o menino doce, você nunca imaginava que o menino daquele doce, aquela doçura, tão bonzinho, fosse capaz de tirar a vida de uma pessoa. Não, ele matou dois, matou um casal, atropelou, passou bêbado, chapado. Mas por quê? Que os pais não querem pagar preço, não há unidade. Eu não tenho como eu cuidar dos seus filhos, ajudar você a ter filhos preciosos, te dar um som da bênção, se você não ser um comigo, não está unido comigo. Ah, meu filho tem 10 anos, 12, não importa, traz 10, 12, não importa, vamos trazer. Eu venho e deixo em casa, deixo minha avó, traga para a igreja, não importa se está aqui andando, está dentro da igreja, criado no ambiente. Eu estou falando de coisas que nem estavam aqui nos meus bolsos, queridos. É Deus falando aqui, temos que ser um. Quando uma pessoa é influenciada por demônio, ela tenta mostrar para as pessoas o quê? Que o jeito da liderança não está certo. E do jeito dela seria muito melhor. Não, tinha que fazer assim, ó. O apóstolo faz assim, mas tinha que fazer assim, ó. A Dani e o Dan faz assim, tinha que ser assim. O Anderson, a Fernanda, tinha que ser assim. O Paulo e a Amanda, mas tinha que ser assim, ó. O líder lá na tela faz assim, mas tinha que ser assim. Quer mostrar para os outros que o dele é melhor. Ao Kids tinha que ser assim. Ao Radicais tinha que ser assim. O Papo Reto tinha que ser assim. Pessoas influenciadas por demônios, eles têm esse espírito. Quer mostrar que do jeito dele é melhor. Nunca o jeito da liderança está bom. Ao invés de orar, interceder, clamar, só sabe reclamar. Infelizmente, algumas pessoas começam a dar ouvidos
e passa a ser usada por demônios, trazendo o que? Confusão, contenda, fofoca. Por isso falei, a célula é a igreja na casa. Mas algumas células, se não vigiar, o líder não vigiar, não tiver discernimento, e os membros da célula não tiver unidade como líder, vira um lugar de fofoca. Por isso tem pessoas que não querem ir para a célula, que não havia unidade naquela célula. A célula é bênção, queridos. É a igreja na casa, a igreja no lar. É uma casa dividida, não subsistirá. Eu vou encerrar aqui agora já, queridos. Só lembra mais uma vez. O Senhor diz, Satanás, Ele não expulsa Satanás, porque Jesus expulsando o demônio, falaram assim, ó, Ele expulsa os demônios em nome de Beelzebu. Aí Ele explicou, uma casa dividida não subsiste. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o inferno estiver dividido, não subsiste. E o inferno é organizado. E você viu o que aconteceu na nossa cidade no final de semana, sim ou não? Foi ou não foi o inferno? O nome das facções do crime é assim, das facções aí é o que? Organizada ou bagunçada? Organizada ou bagunçada? Organizada. Viu como o diabo é? Ele inspira pessoas, ele pega homem e mulher que for, a pessoa fica endemoniada, vem fazer parte da bandidagem, e o mundo do crime. Quem está envolvido é organizado, não é bagunçado. Segundo as notícias que nós vimos aí nas mídias, você viu também, o que? Nós vimos, queridos, que o pessoal era bem organizado. O líder enviou pessoas para fazer o reconhecimento de Araçatuba. Ficou sabendo disso? Diz que veio reconhecer Araçatuba. Não sabe se alugaram casa aqui ou não. Ficaram um tempo vendo o banco como que era a saída da cidade. Organizado, visão, unido. E tinha um líder que abaixo desse líder tinha outros líderes, entendeu? Olha o diabo trabalhando. Pequenos grupos. O que é pequenos grupos? É o quê? Entendeu o mistério? Como o diabo ele começa a copiar, ele começa a imitar o reino. Ele imitou, ele viu que Deus confundiu as línguas. Ele traz confusão no meio do povo para separar. E agora para o lado mal ele é organizado. Ele pegou os caras, soprou na mente deles. O barato tem que ser assim, entendeu? Manda alguém na frente já olhar o terreno, ver como é que é a cidade lá e tal, e faz contato, vê quem é que não é, quem que aceita para dar informação para nós. Vamos lá. E tinha informação privilegiada, segundo ficamos sabendo. Os caras sabiam os pontos de entrada e saída de Araçatuba. Já mandou carro, queimando o carro, até que vinha lá de Lins para cá, também Penápolis, puseram um ônibus lá também, caminhão, viram onde eram as bases militares. Eu estou fazendo a live na minha casa, o vídeo da Zé perto lá, e estou falei, nossa, é bomba aqui no Concórdia? Ou será que é tiro? Aquela coisa ruim, aquele ambiente, minha mente assim, eu fazendo, Cris, os caras veio metralhar o BAEP. O Satanás, ele é organizado, o inferno é organizado. Aí você tem uma conversa que vazou, não sei o que, o companheiro foi alvejado, temos que partir, não sei o que, mas não falava nome, falava códigos, entendeu? Nome, aqui, não sei o que lá, convida aqui, não sei o que lá, aí orientou, fica ali, vai nessa entrada, quem vir em cima de fogo, já pega lá um pessoal, faz de escudo humano, joga no carro, Cristo, tudo organizado. Olha como o inferno trabalha, queridos, olha como é que é, e levaram muito dinheiro. Eles vêm por tudo ou nada, é matar ou morrer. Não está nem aí. Vem por tudo ou nada, você vai desgraçar a vida das pessoas. Eles estão de olho no prêmio, que é o dinheiro para eles. Eles querem o dinheiro de qualquer jeito, não importa quem vai morrer, quem é o companheiro que vai morrer. Nós vamos lá, e ninguém sai. E ninguém sai. Todo mundo respeita. Tem o maior comandando e falando no rádio lá. O drone, levantar o drone, não abaixa o drone, não sei o que. Aquelas conversas, talvez vocês ouviram aí. Viu como o inferno trabalha, queridos? Organizado. Veio, sondou, tal. E muitas vezes a igreja do Senhor Jesus, por falta de direção e busca, perde o que é a direção do Senhor. Então o diabo ele vem e tenta colocar o que? Contenda no meio do povo, briga, divisão, ciúme. E nós não podemos ser assim. Se o inferno é organizado, a igreja tem que ser mais ainda. Como, apóstolo? Falando uma só língua com o seu líder. Alguma coisa que eu falei, você não gostou, uma direção que eu dei, venha falar comigo, não fale para os outros. Fala, apóstolo, assim eu não entendi, pai. Assim, senta comigo, fala, vem cá. Cris, se tem uma igreja que não pode falar que ninguém fala com o pastor, ninguém fala com o apóstolo, é a igreja, essa é a CL. Eu sou dos últimos a ir embora.
Acaba o culto aqui no altar, desço por aqui, vou lá, fico no sofá. Não fala comigo quem não quer. Ah, vou marcar, para que marcar? Já estou ali, fala comigo logo. Pai, você pode falar comigo? Eu falo. Ah, quero marcar. Não vou marcar nada, estou ali, conversa comigo. Vem que embora meia-noite, eu vou embora, estou aqui para servir. Ah, lá agora cresceu assim, a Cell Church, ninguém consegue jogar na posse, sem marcar o horário. Lógico, somos organizados, tem que marcar, agendar certinho. Mas se é uma coisa urgente, eu estou ali atrás. Então não precisa falar para os outros. A apóstolo tem uma direção, ministrou, trouxe uma palavra, não gostou, não entendeu? Fala com a apóstola, fala com o líder, fala com o líder do departamento, chega neles e tem um coração quebrantado. Não dá lugar para o diabo. Mas sabe quando é que nós vamos ter esse coração, essa unidade? Sabe quando? Quando formos todos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz unidade. Lá no mundo do crime, há o medo, eles levam a sério. Lá se você lá eles matam. Lá a coisa é doida. Se entrou não pode sair mais. Se entrou tem que andar na linha. E a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, quer andar do jeito que ela quer. Não quer receber direção, orientação. Mas para nós andarmos em vitória, os músicos, pode vir aqui assim, por favor, os músicos. Nós temos que buscar o Espírito Santo, queridos. A Bíblia fala: aquele que ora em línguas não fala com o homem, com Deus fala de fato, e edifica-se a si mesmo. Você não foi batizado com o Espírito Santo? Te dou um conselho e uma dica: deseja, anele o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser selado. Porque quem ora em línguas, queridos, edifica-se a si mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o diabo não toca. Como o apóstolo falou na reunião lá com os kids e radicais, com as tias, com as líderes ali. Ela arruma a cozinha orando em línguas. Ela passa roupa orando em línguas. Quando tem tempo vai orar em línguas. Mas um dado está corrido, trabalhando e orando em línguas. Deseja o Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo. E você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai conseguir ser sensível à voz de Deus. E você vai ser um líder de excelência, um cristão de excelência. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Estou de pé até hoje na fé. E Deus pegou um cara que era líder de gangue em Araçatuba, um cara muito louco, vida louca. Você não tem noção como era a vida do seu apóstolo. Você não tem noção como eu era bravo. Pensa um bicho bravo. Pensa um cara grosso, estúpido, grosso, de bater homem, mulher, que for, menina, apanhava, tudo apanhava. Um cara violento. No passado era assim. Como é que faz para mudar um cara desse? Que batia até em mulher, não batia, machucou a mãe, e grosso, brigava com os irmãos. Como mudar um cara desse? Só o Espírito Santo. E se Ele mudou minha vida, pode mudar a sua também. Busque o Espírito Santo, e você vai ser um cristão de excelência. Nunca o diabo irá te usar. Quando você começa a esfriar, ficar fraco, você não quer vir mais para a igreja, não tem ânimo, não quer ir para a célula, não quer participar, você pode ter certeza, você está fraca no Espírito. Você parou de buscar. Quando você começa a assistir coisas que você não assistia mais, a ter prazer em coisas, aí você não quer vir mais na célula, aí você troca a célula por outras coisas, você pode ter certeza, você está começando a fraquejar, você vai cair, vai dar ruim. É o Espírito Santo que nos sustenta. Como que um esposo consegue ser carinhoso com a sua esposa, amoroso, ter comunhão com ela? Como? Ainda mais se ela for uma que fala. Espírito Santo. Tem mulher aqui em casa, ela parece o homem da casa, ela não tem sabedoria. E para o homem aguentar a mulher assim, não haver divórcio, não abandonar tudo, não, tem que ter o Espírito Santo. Às vezes é a esposa, tem um marido que parece tudo, menos a esposa, puxa um cavalo, ou o cara, entendeu? Como aguentar um homem desse? Só com o Espírito Santo. E como aguentar uma mãe que grita, um pai que grita? Só o Espírito Santo. Quantos jovens frequentam a igreja, chegam em casa, é um pedaço do inferno. Pai não é cristão, mãe não é cristão, os irmãos não é cristão. Aquele ouve louvor, é incentivado a buscar o Espírito Santo, a santificar. Chega em casa, a casa está uma podridão, é cachaça, é droga, é tudo que não presta. Como que um jovem vai andar em santidade num tempo como esse? Cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. E com o Espírito Santo você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Agora fique de pé, você que pode.